Olá, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui hoje. O simples fato de estarmos reunidos já é um passo importante na luta contra a depressão e o suicídio. Estamos aqui para falar de vida, falarmos de esperança e cuidado. Eu quero dar um bem-vindo a todos vocês. Já temos várias pessoas já que estão online conosco. Também está sendo transmitido pelo YouTube. Na verdade, esse é um tema que eu diria um tema muito delicado, mas ele é fundamental. Depressão e suicídio é um tema talvez pesado para ser falado. Entretanto, o nosso objetivo é trazer clareza, esperança e ferramentas práticas para quem sofre, para quem deseja também ajudar os outros. Então, tanto as pessoas que sofrem com problemas, inclusive a ideação suicida, como aquelas pessoas que, de certo modo, desejam ajudar, querem aprender como lidar com as pessoas que têm a ideação suicida. Nós vamos colocar o slide aqui, e eu coloco que falar é a melhor forma de prevenir. Então, falar sobre o suicídio não incentiva, mas ao contrário, ele previne. Um dado muito importante, um dado muito sério, próximo slide. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Como eu coloquei no vídeo e convidei vocês para estarem aqui comigo hoje e debatermos sobre esse assunto, é porque irei abrir um espaço para podermos dialogar, conversar sobre isso. Eu trouxe aqui um fato que foi chocante. Na semana passada, nós fomos apanhados de surpresa quando mais um pastor ele comete suicídio. E vem aquela pergunta, né? O que leva um líder, um pastor, uma pessoa que tem um chamado de Deus, que talvez ajudou tantas pessoas, desistir da sua vida? E talvez vocês tenham acompanhado que ontem um jovem de Pernambuco, um rapazinho, talvez seus 16, 17 anos, membro da Assembleia de Deus, e ele ali era pregador, um moço dedicado, e ele cometeu suicídio. Isso também nos chocou profundamente. Isso nos faz perceber que esse é um problema muito sério, que inclusive tem atingido as nossas igrejas. Então, esse problema, ele tem atingido jovens, adultos, idosos e até mesmo os líderes espirituais. E aí vem algumas questões que são importantes, que estaremos abordando e depois abriremos espaço para você fazer suas perguntas. O que leva, de fato, esse problema a ter se tornado, ou vem se tornando algo tão crescente, principalmente em meio a pessoas evangélicas, pessoas cristãs? E aí vem a questão de que nós precisamos falar sobre esse assunto, precisamos quebrar esse silêncio, quebrar esse tabu, para podermos, de fato, aprender e ajudar as pessoas. Então, é muito importante isso. Então, o suicídio acontece geralmente em um momento de profunda confusão mental. Então, por que as pessoas elas fazem isso? Por que elas cometem suicídio? Então, vamos entender um pouco o ponto de vista psicológico. Então, primeira coisa acontece com as pessoas no momento em que elas enfrentam uma determinada situação em suas vidas que elas não conseguem lidar. Então, é um momento de profunda confusão mental. Há vários fatores que contribuem para isso.
Aí nós temos aqui, desde os fatores fisiológicos, como no caso de depressão profunda, a depressão química, que leva a pessoa a ter a ideação suicida. Mas na maioria dos casos acontece muito quando a pessoa ela se depara com situações em sua vida que ela não consegue lidar com aquilo. São situações que vai gerar muitas vezes nessa pessoa vergonha, muitas vezes vai gerar culpa e tantos outros sentimentos. Imagine uma pessoa que contrai uma dívida que ela acha que jamais conseguirá pagar. E uma pessoa que ela sempre foi, os seus valores sempre levaram ela a ser uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre ela cuidou bem das suas finanças, mas por circunstâncias essa pessoa se endividou, de repente teve que fechar o seu negócio, hoje está sendo pressionada, recebendo telefonemas e de ameaças, inclusive. E essa pessoa ela não consegue muitas vezes lidar com essa situação. Imagina alguém que, de repente, sofreu um divórcio. Essa pessoa ela teve uma perda. O seu marido, a sua esposa, será, o deixou por outra pessoa. E ele não sabe lidar com essa situação. E a pessoa acha que o mundo dela acabou. Então, essa é uma situação também muito dura, somente quando se trata de perdas. Imagina uma pessoa que teve uma perda de um ente querido e ela não consegue lidar com isso. Então, são situações que levam essa pessoa a uma pressão muito grande. E essa pessoa, ela vive uma profunda confusão mental. Ela não sabe se quer morrer ou se quer viver, se quer dormir ou ficar acordada, fugir da dor, agredir outra pessoa ou de fato encontrar um mundo com o qual ela talvez fantasia. Então o fato da pessoa ter dificuldades de enfrentar a realidade, isso faz com que a pessoa queira desistir da sua vida. Então é algo assim muito forte. Eu lidei com um caso há alguns anos de um empresário e esse empresário ele faliu literalmente e ele contraiu uma dívida de mais de 1,5 milhão de reais. Ele tinha uma casa e essa casa estava hipotecada. Ele tinha um sítio, próprio prédio da empresa, que era um prédio próprio, então estava tudo aí na mão dos bancos, na iminência de perder absolutamente tudo. E essa pessoa depois sofreu um dano muito forte. Ele descobriu que a esposa estava traindo ele. E ele caiu, entrou numa depressão violenta, uma depressão profunda. Ele quase não conseguia se levantar da cama. Era um estado assim muito difícil para aquela pessoa. Ele não era cristão. Eu lembro que quando ele chegou no consultório, ele então falou para mim que a vontade dele era pegar uma arma, dar um tiro na cabeça da ex-esposa e, de repente, ele dar um tiro no ouvido e acabar com a sua própria vida. Então, você observa que a pessoa está numa fase, num momento de uma verdadeira confusão mental. Ele não sabe o que fazer. É aí, então, que trabalhamos no sentido de infundir nessa pessoa a esperança. Porque a pessoa, quando ela entra em desespero, ela perde completamente a esperança. Eu lembro que eu falei para ele que se ele teve a capacidade na vida dele de construir tudo aquilo ali, ele conseguiria de fato reconstruir. Ele me lembro quando ele disse para mim: mas você não entendeu, eu não sou um jovem, eu não tenho 40 anos, eu tenho 64 anos. Como é que eu vou reconstruir a minha vida com 64 anos? Foram semanas atendendo ele e de repente eu fui mostrando que ele precisava enfrentar a realidade. E ali então orientamos como ele lidar com aquela situação. Em resumo, ele conseguiu abrir uma outra empresa, ele não fechou a empresa dele, porque ele precisava reiniciar o seu negócio, ele abriu um novo escritório. Ele então, agora, ele começou a pegar serviços
novos serviços, e todo o dinheiro que entrava na conta anterior, o banco pegava, e agora ele tinha dinheiro para administrar, e ele começou a administrar o capital que ia entrando, e ele entrou numa fase de negociação com os bancos e com seus credores. E aos poucos ele foi abatendo aquela dívida. Eu lembro como hoje, quando ele tinha uma dívida, acho que com o Bradesco, de R$200 mil, e ali então ele conseguiu fazer um acordo com o banco para pagar aquela dívida em 3 parcelas de R$20 mil. Eu lembro quando ele chegou e os olhos deles brilhavam, e ele dizia para mim: Gabriel, tirei a minha casa está livre. E assim aos poucos ele foi organizando. Ele resolveu o problema do casamento dele. Ele então entrou em acordo com a ex-esposa, e ele então montou um negócio para ela, e de repente ele reinicia a sua vida. E um dia, ele chegou depois de alguns meses de atendimento, ele chegou para mim com um sorriso aqui, e ele disse: Jamel, um milagre aconteceu. Ele havia participado de numa determinada prefeitura, de uma licitação, e ele ganhou aquela licitação que era no valor de R$1,5 milhão. Eu lembro quando ele muito alto, sim, ele me abraçou, me ergueu, ele chorava, e ele dizia: você tinha razão, você tinha razão. Então, o que faz a pessoa muitas vezes desistir? E ela busca muitas vezes os caminhos aparentemente mais rápidos, numa situação que pode se virar, pode se transformar, mas ele desiste, exatamente por conta de determinados sentimentos, como eu coloquei, como a vergonha, como a culpa, como o desespero. Isso faz com que a pessoa ache que não tenha mais jeito para ela. Eu vim realizar esta live, vai ficar gravado no YouTube, para dizer para você que está me acompanhando que há uma saída, mesmo que você não consiga enxergar isso. Mesmo que você não perceba, existe sim uma saída. O que leva a pessoa, de fato, a desistir é exatamente aqueles mecanismos de defesa do ego. Eles são abalados e a pessoa se torna fragilizada e ela se volta contra si mesma. Mas dentre os fatores, como eu coloquei, fatores biológicos, fatores emocionais, sociais, fatores culturais, filosóficos e até religiosos, existe um fator, e este é talvez dos piores fatores, que é a crise existencial. E quando a pessoa entra nesse processo, é aquele momento em que ela tem uma perda de sentido da vida. Ela deseja agora fugir da dor e não da vida. Hoje existe comprovação, certo, de estudos que foram feitos, que muitas pessoas que cometeram suicídio morreram. Na verdade, elas não queriam morrer. Ela queria apenas aliviar a sua dor. E aí observamos que, na verdade, a pessoa que ela comete suicídio, na verdade, existe, além de um desejo de morrer, mais um grito de dor, um grito de desespero de quem não suporta mais viver daquele jeito. A grande questão é que a pessoa quer que as coisas, elas, como se ela, assim, dormisse e acordasse no dia seguinte e o problema não existisse. Se não houver um enfrentamento do problema, a pessoa vai chegar ao momento de desistir. Então, existem muitas situações, certo? Então, pessoas que estão vivendo um processo de dor existencial. E o que é a crise existencial? É nada mais, nada menos do que uma questão entre a criatura e o seu Criador. É quando as coisas elas saem muitas vezes do controle da pessoa e ela começa a viver
inicialmente no processo de insatisfação. E ela está insatisfeita com a sua vida. Ela está insatisfeita com os seus resultados. Ela está insatisfeita com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E, de repente, ela começa agora a avaliar que viver é um fardo, que viver é algo doloroso. E ela entra em conflito com o seu Criador. Porque quando há uma perda de sentido da vida, ocorre que a pessoa ela já não sabe a razão por que ela está aqui. E ela vai olhar agora completamente para o lado negativo. É aquele momento em que tudo perde sentido para aquela pessoa. É o momento em que ela olha apenas para a sua dor. Ela olha apenas para o seu sofrimento. Ela não consegue enxergar nada mais que isso. Tudo aquilo que fazia sentido para essa pessoa, tudo aquilo que fazia com que ela se sentisse alegre, que ela sorrisse, tudo aquilo que dava sentido e significado para a sua vida, ela perdeu. Ela já não consegue mais enxergar isso. É como se o mundo se tornasse para ela em preto e branco. Perdeu a cor, perdeu o brilho. É aí então que ela entra em crise. E um grande problema é que a pessoa, nessa situação, ela acha, desculpa, ela acha que até mesmo Deus a deixou. Até mesmo Deus se esqueceu dela. E Deus já não se importa com ela. E aí então, ela começa a pensar em desistir da sua vida. E a dor que a pessoa sente é algo muito forte. É algo incalculável. Porque naquele momento, ela não acha mais nenhuma saída para ela. A vida não tem mais sentido. E aí nós entramos numa questão que, por conta da crise existencial, a pessoa, ela chega a um processo depressivo. Ela entra em depressão. E aí, como nós falamos, são os fatores biológicos, os fatores emocionais, sociais e espirituais. A pessoa, então, entra numa depressão. E às vezes, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, a pessoa não busca ajuda. Imagina um líder que ele cuida de pessoas, aonde ele precisa estar ali sempre de bem para atender as outras pessoas. Todas as pessoas procuram ele. Então, ele precisa ser um conselheiro para todos aqueles que buscam ajuda. Ele também, de repente, não consegue ter alguém com quem ele possa conversar ou compartilhar os seus problemas. É um líder solitário. E muitas vezes atrás de um púlpito, aonde está, ele aparece ali como, de fato, um gigante. Existe ali alguém frágil, alguém que está passando por problemas muito sérios. Eu me lembro, certa vez, a filha de um pastor ligou para mim. E ela então falou sobre o seu pai, pastor veterano. Ela disse: pastor, existe alguma coisa errada com meu pai. Ele somente chora, ele não quer sair do quarto, ele não quer se alimentar. Tem alguma coisa errada. O senhor viria aqui para conversar com ele, passar um dia com ele? Eu viajei quase 300 quilômetros até esse pastor. E eu passei o dia inteiro com ele. Eu lembro que pegamos o carro, saímos, demos uma volta na cidade, almoçamos, depois fui para o gabinete dele, eu conversei. O que aquele homem precisava? Ele estava começando a entrar numa depressão, porque ele estava passando por um problema e ele não tinha com quem conversar. Ele não tinha com quem compartilhar a sua dor, compartilhar o seu sofrimento. Então,
Quando ele conseguiu se abrir comigo, ele precisava apenas de um feedback, apenas de alguém que pudesse ouvi-lo, alguém que pudesse mostrar para ele que a sua preocupação, o seu problema, tinha solução. E aí, então, as pessoas, muitas vezes, estão vivendo um processo depressivo dentro das nossas igrejas. E essas pessoas são ignoradas. Até porque alguém ou muitos de nós ainda temos uma visão preconceituosa sobre a depressão. Mas a depressão é uma doença. Não é como alguns acham, isso aí é fricote, isso aí é querendo chamar atenção, e não valoriza ou não leva em consideração o que a pessoa está colocando. E esse fato faz com que a pessoa se sinta sozinha. Então ela se sente completamente desamparada. E às vezes ali dentro da igreja. E quantas vezes ali, somente no meio pentecostal, quando nós temos aqueles momentos na presença de Deus, em que choramos ali de alegria na presença do Senhor, e uma pessoa que está em depressão, que está às vezes ali chorando, pode ser confundida com alguém que está chorando de alegria na presença do Senhor. E muitas vezes é aquele momento que ela consegue encontrar para poder chorar sem ser criticada, sem receber muitas vezes aquele olhar por cima dos ombros. Então a depressão, ela é uma doença e ela precisa ser tratada. Então é importante reconhecermos isso. Então, muitas vezes, durante muito tempo, foi visto a depressão como sendo um problema espiritual. Quem já não ouviu isso? Olha, se você tem insônia, se você tem depressão, se você tem isso ou tem aquilo, isso está relacionado a problemas demoníacos, é encosto, é isso, é aquilo. Agora você imagina uma pessoa que está num estado como esse, de repente alguém chega lá para orar por ela e confunde isso como se ali essa pessoa estivesse sendo perturbada por demônio. É muito sério, porque o adoecer psíquico, é importante você entender por que as pessoas adoecem psiquicamente. Então, muitas pessoas, elas têm uma propensão à depressão, certo? Por quê? Por conta do seu histórico de vida. Essa pessoa teve, muitas vezes, uma infância difícil. Ela traz consigo, às vezes, feridas emocionais. Ela traz consigo, muitas vezes, marcas profundas. E num dado momento em que ela passa por uma situação devastadora na sua vida, como eu citei no início, que a pessoa perde tudo e se endivida, ou a pessoa ela passa por um divórcio, ou um fim de um relacionamento, ou essa pessoa ela perde um ente querido, ou perde o emprego, ou qualquer outra coisa, essa pessoa não consegue lidar com aquela situação. Então ela se torna frágil e ela não sabe o que fazer diante daquela situação. E às vezes ela está gritando ali do lado, pedindo socorro, mas ninguém percebe. E aí você vai precisar entender que a pessoa, quando ela vive uma situação assim, ela dá alguns sinais. E você precisa entender quais são esses sinais. Certo? Então, a depressão, ela é uma doença que adoece a alma. Mas não é sentença de morte. Com tratamento e apoio, a vida pode ser renovada. Quantas pessoas que eu já atendi, que essas pessoas chegaram muitas vezes dependentes de remédio. Essas pessoas tomavam remédio faixa preta e elas viviam num estado até catatônico. E começamos a trabalhar com essas pessoas, primeiro fazendo com que ela tenha um novo olhar para a vida. Eu, como psicólogo, eu não posso receitar e nem tampouco administrar medicamentos. Então, se a pessoa ela chega num processo, às vezes, de uma depressão profunda, eu encaminho ela para um atendimento psiquiátrico. Mas muitas vezes ela já vem do psiquiatra me procurar. Então não cabe a mim dizer para ela, pare de tomar o remédio. Entretanto, eu começo a mostrar para ela que ela poderá viver sem isso. Não que ela abandone o remédio, mas que com o processo de melhora dela,
o seu médico vai começar a diminuir a dosagem, até o momento que ela não precisa mais usar a medicação. Então eu creio nisso e já atendi a inúmeras pessoas que já viveram um processo depressivo violento, que inclusive se tratavam no CAPS, e hoje essas pessoas não usam mais medicação para dormir, nem para a vida, nem para controlar a sua depressão ou a sua ansiedade. Isso por quê? Porque nós levamos a pessoa a tratar a raiz do problema. E nós buscamos, inclusive, de onde provém isso? Nós temos alguns exercícios que fazemos para levar essa pessoa a ressignificar sua vida. Inclusive, tratamos ou realizamos algumas sessões de desbloqueio para essas pessoas. Então, como é feito o processo de ressignificação? É a pessoa adquirir um novo sentido, um novo significado na sua vida. Por quê? Porque uma pessoa que teve um passado, que teve uma vida difícil, e ela teve feridas emocionais, ela não tem como voltar no tempo para corrigir isso. Ela não tem como simplesmente anular o que aconteceu. Então, se a pessoa não pode anular, automaticamente ela precisa ressignificar aqueles fatos. Ou seja, ela vai mudar, quando ela ressignifica aquela situação ou aquelas situações, ela vai mudar agora o seu olhar. Até aquele momento, o seu olhar estava voltado para a sua dor. O seu olhar estava voltado para o seu sofrimento. Entretanto, agora ela consegue olhar para, inclusive, o propósito de Deus na sua vida. Ela passa a ter um novo olhar para a sua vida. Ela agora tem um novo sentido para a sua vida. Ela perdeu um ente querido. Ela vai aprender a viver agora sem aquele ente querido. Eu fui abandonado, o marido, a esposa foi embora, o filho foi embora. Enfim, a pessoa, ela aprende a lidar com a sua dor. Ela aprende a lidar com aquela situação. De repente as pessoas me abandonaram. Por quê? Porque eu fiquei endividado e eu perdi tudo. Enfim, automaticamente essa pessoa, ela, ao enfrentar o seu problema e não fugir dele, ela vai perder amigos? Vai. Pessoas vão se afastar de você? Com certeza. Pessoas vão simplesmente ignorar você? Sim, por conta dos seus problemas. Por quê? Porque você não atende mais a expectativa dessas pessoas. Mas você tem como recomeçar a sua vida. Você tem como encontrar um novo significado, um novo sentido para a sua vida. Eu me lembro quando, certa vez, um pastor renomado, uma pessoa muito conhecida, ele me procurou. Ele estava passando por um problema muito sério. E ele é uma pessoa que se dedicou a vida inteira do seu ministério tratando de famílias. E, de repente, ele vive um problema exatamente dentro da sua família. E ele entrou numa depressão profunda. E ele confessou que foram várias as vezes que ele pensou em tirar sua própria vida. Eu lembro quando um dia ele chegou no meu consultório e ele sentou-se ali na poltrona, cabisbaixo, ele suspirou profundo e me disse: Jamel, eu acho que eu cheguei ao fim da linha. Observa a expressão dele. Fim da linha. Então isso é um sinal de que aquela pessoa estava na iminência de desistir. Só que eu olhei firme nos olhos dele e disse o seguinte: fim da linha tem dois sentidos. Pode representar acabou, eu não tenho mais para onde ir, mas o fim da linha pode significar o fim de uma etapa, o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, de uma nova etapa. Foi quando eu coloquei para ele o seguinte: a escolha é sua. Foi quando eu disse para ele: você não tem como consertar o que aconteceu, mas você pode olhar agora para frente e ver exatamente o novo que Deus está dando para você.
Porque você pode ser incompreendido por todos ou pela maioria. Você pode ser rejeitado, até ser expulso de casa. E as pessoas realmente não te compreenderem mais. No entanto, Deus jamais abandonará a você. Aí você diz, mas Jamiel, se Deus não me abandonou, por que Ele permitiu que eu vivesse ou esteja vivendo essa situação? Há muitas coisas que a gente não vai encontrar uma explicação do porquê. Mas se você atentar por para quê, ou o propósito disso, eu diria que tudo que você passou ou está passando na sua vida agora, isto vai servir, certo, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. E quem sabe será essa situação que você está passando que vai fazer com que você se torne um instrumento, certo? Você se torne alguém ou um canal para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, há um propósito em todas as coisas. A grande questão é você não desistir. O grande problema é desistir. Se você não desistir, você poderá, sim, ver um novo começo, ou recomeço da sua vida. Eu uso algumas frases, às vezes, temáticas, né? E uma frase que eu uso é: nada aqui é eterno. Certo? Muitas vezes nós estamos passando por uma situação difícil, o outro está lá em cima. Às vezes a situação se inverte. Você vai lá para cima e aquele outro estará lá embaixo. Então é importante, nesse momento, você parar e pensar naquilo que é de mais precioso, que é a sua vida. E a vida é um dom de Deus. A vida é uma dádiva do Criador. Mas, para aqueles que desejam ajudar as pessoas que estão passando por situações de depressão e com ideação suicida, eu diria que a prevenção ela é possível. 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Precisamos estar atentos aos sinais. Prevenir é cuidar antes do fim. Então, muitos suicídios poderiam ser evitados se de repente pudéssemos chegar antes e percebermos. Por quê? Porque uma pessoa, ela não toma uma decisão dessa de um momento para o outro. Pensar em acabar com a própria vida não é algo que a pessoa diz assim, eu decidi agora e vou ali e faço. Ele vai entrar num conflito violento. Ele vai entrar numa situação assim bem difícil. Entretanto, isso vai no dia a dia se aprofundando. Ele vai pensando as maneiras, ele vai pensando de que jeito ele poderá fazer isso, certo? E vai dando alguns sinais. E a pessoa, então, começa agora a usar frases. Frases como: eu estou cansado da vida. Frases como: eu gostaria que Deus e Jesus me preparasse e me levasse. Frases como: eu gostaria de dormir e não acordar mais. Certo? Então são frases que a pessoa está usando que está dando sinais. E aí, especialistas, eles alertam, né, como você ficar atento a isso. E algumas estratégias, né, que foi criado o R. R de risco, O de ouvir e C de conduzir. A sigla é importante para você gravar. R de risco, O de ouvir, C de conduzir. Risco: identificar sinais. Então você precisa identificar sinais.
E ali vem alguns sinais que são muito evidentes. O isolamento, a tristeza, você percebe que a pessoa está cabisbaixo, uma mudança brusca de comportamento. Você vai percebendo que a pessoa ela já não é mais comunicativa, ela não quer mais sair do quarto, ela não quer mais sair de casa, certo? Então, o isolamento é um grande sinal, certo? A tristeza é também um sinal. Então, aquela sensação de angústia, você percebe no semblante daquela pessoa. Então, risco, identificar sinais. Outra coisa é ouvir. Ouvir. Então, escuta ou escutar a pessoa sem julgamento. Então, você começa a... Se a pessoa coloca, um exemplo, né? Eu estou cansado da vida. Então, o que faz você se sentir cansado ou cansado? Como eu posso te ajudar? Eu poderia lhe ajudar? Então, são coisas que você vai ouvindo e você vai interagindo com essa pessoa. E aí, o conduzir é você encaminhar essa pessoa para a ajuda. É você encaminhar essa pessoa para para um profissional que possa, de fato, ajudá-la. Porque, através disso, você poderá salvar a vida dessa pessoa. Através de um acompanhamento, seria um acompanhamento profissional. E, às vezes, até um acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico, e também um acompanhamento pastoral. Muitas vezes, o acompanhamento, o aconselhamento cristão, certo? Uma pessoa que ela é treinada para se tornar um conselheiro, uma conselheira, essa pessoa poderá, de fato, ajudar. Eu, há alguns anos, logo no período da pandemia, eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam adoecendo psiquicamente. E essa é uma área que eu tenho me preocupado muito, muito. Mas eu sou sozinho para poder atender a tanta gente. Então, eu não tenho agenda suficiente para atender a tanta gente. E aí, eu, vendo aquela situação, eu orei a Deus. E eu, então, coloquei para o Senhor a minha preocupação. E eu me surpreendi com a resposta de Deus. E Ele disse para mim por 3 vezes: treine pessoas para ajudar pessoas. E aí, então, que me despertou. E aí me veio o momento de criar um exército de pessoas por esse país afora, interessada em ajudar pessoas. E eu tenho uma plataforma, e nessa plataforma eu tenho um projeto que eu desenvolvi, que é o projeto Barnabé, onde eu treino pessoas, inclusive ajudamos pessoas através de grupos do WhatsApp. Então, é algo que você pode entrar na plataforma e você conhecer o trabalho que nós realizamos. Hoje nós temos, inclusive, um pessoal de apoio, voluntários, que está ali para poder ajudar aquelas pessoas que precisam de apoio emocional, de apoio psicológico e apoio espiritual, porque são, a maioria, ou se não todos, pessoas cristãs, pessoas treinadas para ajudar pessoas. Então é importante a questão do encaminhamento, você poder, de fato, encaminhar essas pessoas. Então é importante nós entendermos que existe sim uma saída e nós podemos salvar as pessoas. E aquele que está me acompanhando, que está vivendo esse processo, é importante você entender que é uma saída para você. Você pode mudar, você pode simplesmente dar uma volta por cima em relação ao que está acontecendo. Mas talvez sozinho você não consiga. E eu quero abrir espaço, até porque a proposta nossa é um bate-papo, certo? E eu fiz apenas uma introdução. Eu trouxe aqui apenas um enfoque geral.
E eu gostaria que você que está aqui online comigo, quem está no YouTube, você pode enviar a sua mensagem lá no chat. Manda a sua mensagem e ali a Cristiana está nos bastidores, ela vai trazer para mim e eu vou responder a sua pergunta. Quem está aqui no Google Meet poderá, podemos liberar o microfone para você falar. Ah, não quero falar? Então tem aqui, ó, você pode também usar o chat aqui e no chat você pode colocar também a sua pergunta. Você pode perguntar, ok? Então, está aberta aí a oportunidade para você fazer a sua pergunta. Ou, se você quer compartilhar uma experiência também, fica à vontade. Nosso objetivo é, de fato, um bate-papo. Ok? Eu estou vendo aqui um amigo aqui que me fez feliz agora em vê-lo aqui conosco. É o pastor Mário Luiz. Pastor Mário, meu amigo, é aquele amigo irmão, né? Amigo do peito. E ele estava recentemente aí no hospital. Não sei nem se você ainda está no hospital ou está em casa já. Pode abrir o microfone? Seu microfone está fechado. Qual o nome dele? Barulhos. Ok? Vamos ver se nós temos já perguntas aqui no chat. Tem pergunta aqui. Ok? Vamos lá? Vamos às perguntas. Se tiver alguém pelo YouTube que esteja nos acompanhando e queira fazer sua pergunta, nós estamos aqui para começar o curso. Muito bem. Depois eu vou falar sobre isso, já para o final. Ok? Tá. Tem aqui uma pergunta. Você acha que a pessoa que cometeu esse ato perde a salvação ou não? Veja só. Primeiro, se você analisar biblicamente o que é o suicídio, é um assassinato onde a pessoa ela atenta sobre a sua própria vida, certo? Então, a Bíblia diz não matarás. Então, biblicamente, a gente vê que é um ato, certo, que a pessoa cometeu contra si mesma. E isso é pecado. Porém, existe algo que é uma experiência que eu tive pessoal na minha vida, que hoje eu não coloco, por exemplo, a pessoa que cometeu suicídio foi diretamente para o inferno. Será? Aí veja só, deixou fundamental o que eu vou falar e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Eu, há alguns anos, sofri um acidente automobilístico. E esse acidente me fez ficar em coma. E no coma, apesar de estar em coma, eu conseguia ouvir, embora eu não tivesse nenhuma reação. Certo? Eu tive uma parada cardiorrespiratória. E no momento que eu estava tendo essa parada, eu ouvia médicos e enfermeiros me ressuscitando. Eu via uma voz distante dizendo, contando, 1, 2, 3, agora! Então eu percebi que eu estava morrendo. Essa experiência, ela me trouxe, assim, uma sensação de êxtase tão grande, algo assim tão especial, muito maior aquela sensação do que da vez que eu fui receber o batismo do Espírito Santo. Era algo assim. E que eu, em momento algum, eu orei pedindo a Deus para voltar. E o que eu fiz? Eu fiz uma oração. Eu estava em coma, eu não respondia,
eu estava ali sendo ressuscitado, mas eu ouvia nitidamente. E eu fiz uma oração, e nessa oração eu pedi a Deus, alguma coisa no WhatsApp, né? Pelos meus filhos ainda adolescentes. Então eu orei pela minha família. E naquele momento, o que aconteceu? Foi muito claro. Ouvi uma voz, não longe, como eu estava ouvindo a voz dos médicos e enfermeiros, mas uma voz muito perto, que disse para mim assim: você não vai morrer, porque todos os seus órgãos vitais foram preservados. Bem, eu fiquei em coma durante vários dias, e quando eu saí do coma, eu estava na UTI, entubado, certo? E aí tinha um enfermeiro do meu lado. Eu lembro que quando eu estava assim, eu me assustei com aqueles aparelhos, enfim. E ele então sinalizou para mim que eu tivesse calma, que eu havia sofrido um acidente e tudo mais. Bem, saindo da UTI, eu fui para a enfermaria. E lá eu comecei a perguntar a mim mesmo: será que o que eu vivi foi realmente real? Ou foi um sonho? Será que eu vivi aquilo de fato ou eu sonhei? Então eu fiquei calado. Eu não falei isso para ninguém. E ali no hospital, eu fiquei internado mais de um mês. Na primeira internação, eu tive 10 internações, eu fiz 10 cirurgias. E essa era a primeira internação. Eu lembro que um dia entrou um médico e mais ou menos uns 10 residentes, médicos residentes. E esse médico era o professor, ele deu uma aula em cima da minha situação. O meu quadro teve múltiplas fraturas, fraturei o crânio, braço, antebraço, e tive a mutilação do fêmur. E eu lembro que eu estava com a perna assim, naquela pendurada, né, naquele ferro, assim, com aquele peso, e ele desmontou aquilo para ensinar para aqueles residentes como fazer. Foi aí que eu vi a gravidade do meu problema, quando ele mostrou os raios-x, as coisas, enfim. E um daqueles médicos que estavam ali naquele grupo chegou para mim e disse: eu era o plantonista no dia que você entrou aqui no hospital. Só que havia um detalhe: eles tinham feito a cirurgia aqui do meu antebraço, os dois ossos aqui. Eu tinha cirurgia e foi colocado placa. Mas o número, esse osso aqui do braço, não tinha sido. E todos os dias era doloroso, porque o osso, quando tirava aquela tala para fazer o curativo, aquele osso ele saía do lugar. E eu gritava, eu tomava morfina, para vocês terem ideia. E as enfermeiras, na hora do banho, era uma tortura. E elas diziam: meu Deus, por que o médico não fez aqui a cirurgia do úmero? E eu perguntava para o médico: doutor, quando o senhor vai fazer a cirurgia? Eu não aguento mais, tal. Mas esse médico, ele disse: eu era o plantonista. Aí eu perguntei para ele: ah, é? Então por que o senhor não fez a cirurgia do meu úmero, fez somente do antebraço? Ele disse: ninguém nunca falou nada para você do que aconteceu com você? Eu disse: não. Ele disse: você teve uma parada cardiorrespiratória. Precisamos parar todo o procedimento cirúrgico para salvar a sua vida. Foi aí que eu entendi que o que eu tinha vivido não foi um sonho. Aquilo era real. Eu mesmo em coma eu ouvia. E foi aí que eu entendi que era a voz do meu Senhor dizendo para mim: você não vai morrer. Eu tive embolia pulmonar, eu tive uma série de coisas, mas eu consegui passar por aquela situação. Depois dessa experiência, o que eu compreendo? A pessoa cometeu suicídio, ela foi lá, de repente fez algo. E se no momento em que essa pessoa ela estava ali, ainda consciente, mesmo talvez em coma, se ela pediu perdão ao Senhor? Quem sou eu para condenar essa pessoa? Eu lembro de um fato que aconteceu há alguns anos. O filho de um pastor, muito conhecido, um pastor de renome. E esse rapaz, ele era funcionário do Banco do Brasil, era casado,
E ele teve uma desavença com o esposo. Foi um problema assim, muito sério. E um dia eles brigaram, muito feio, e ela saiu, e quando ela saiu, ele então pegou, tomou veneno, sei lá o que foi, e de repente, naquele momento, ele começou a passar mal. Ele mesmo ligou pedindo ajuda, certo? E quando os paramédicos chegaram, ele gritava: não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. E aí, então, ele fez um pedido. Ele disse: entre em contato com a igreja. Ele deu o telefone da igreja e disse: peça para o pastor vir orar por mim. Só que quando ele chegou no hospital, ele entrou em coma. E quando o pastor chegou no hospital, ele já não respondia. Ele estava em coma. E o pastor pegou na mão dele, que assim, e orou por ele. E eu vi muita gente dizer assim: foi para o inferno, porque essa pessoa cometeu suicídio, não sei o que lá, estava lá. Mas ali eu vejo que quem somos nós para julgarmos isso? Agora, é garantia? Eu não sei. Isso não é garantia. O que eu diria para uma pessoa que está vivendo uma situação como essa é que você pode sair dessa situação sem você, de fato, cometer uma loucura dessa. Porque Deus, ele se importa com você. Nós temos aqui as pessoas que estão no YouTube. Eu quero dar um abraço a todos vocês aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui, né? O Joaquim Ferreira, né? Eu repito muito seu testemunho de vida. Que bom, né? Amém. Bem, muito bem. Se tem alguma pessoa que tem alguma pergunta, que pode perguntar também pelo YouTube, que eu estarei respondendo a você. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Pastor, tem algumas pessoas que não demonstram estar passando por uma depressão. Tem alguma forma de identificar? A Marlene Birley, né? Veja só. Como eu coloquei, às vezes a pessoa ela mascara a depressão. Mas um sinal muito claro é a mudança de comportamento e a mudança de humor. Porque se por mais que a pessoa ela tente esconder, ela não vai conseguir. Entendeu? Então você vai percebendo que ela mudou o comportamento. Vamos imaginar, por exemplo, na igreja. Da igreja. Então ela chegou, ela costumava participar de atividades. Ela cantava, ela estava lá na escola dominical, e agora ela começa a sentar no fundo. É uma mudança de comportamento. Entendeu? É o isolamento. Então pode ser uma forma. E ela pode não querer, não demonstrar, ou não querer demonstrar, mas ela demonstra sim. Você percebe na mudança de atitude, ou na linguagem que essa pessoa usa. Entendeu? Que ela vai dizer: estou cansada da vida e tal, como eu coloquei, alguns termos que são usados. Isso aí. Regina, abre o seu microfone e pode falar. Regina Alberto, pode? Consegue abrir o microfone? Tá. Não está liberado aí o microfone? Estou tentando. Não, eu acho que é ela que tem que liberar. Veja assim, tem ó, na parte inferior tem um microfonezinho, você clica nele, parece que não tá liberado. Tem alguma coisa aí que não está liberando, né? O Mário também não conseguiu falar. Tem que liberar. Não, eu acho que a liberação, assim, tem que ser aí com você mesmo, né? Ativar os microfones. Ele já deixa que eu consegue ativar aqui os microfones, tá? Alguém mais no chat aqui? Abriu, a Regina abriu. Abriu, agora se abriu. Pode falar. Não está chegando, Samuel.
Tá dando microfone aqui, não estamos ouvindo você. Deixa eu ver, a Cristiana pode traduzir para a gente o que a irmã falou. E aí, para não dar microfonia, eu fecho o meu microfone aqui. Entendeu? Então, não estou conseguindo me ouvir. Mas, tá. Ver se a gente consegue. Ok. Os demais estão em casa, estão ouvindo, né? A pergunta? Ok. Aí depois a Cristina passa para mim e eu vou responder aqui. Ok. Não, aqui eu estou com o meu microfone fechado, senão dá microfonia. O que ela colocou lá? Pergunta, ela pode falar que aí você traduz para mim. É que nós estamos interligados aqui com também com o YouTube. Então, se eu abrir o meu microfone aqui, aí vai dar conflito, né? Porque a gente está na gravação lá e eu estou com o meu aqui fechado. A não ser que eu abrisse, mas vai dar também. Ele fica perto aqui um do outro, um aparelho perto do outro. Mas não pode fazer pergunta e a Cristina passa para mim, eu lhe respondo. Tá bom? Se você fechar, você... Muito fechado. Você está mutado. Quando ele está no ponto final da vida dele, não tem mais jeito. Automaticamente o psicólogo ele tende a abrir uma porta de escape para que essa pessoa ela consiga ver uma saída para a vida dela, não é mesmo? Agora eu consegui ouvir. Então, eu consegui ouvir. Veja só, né? Uma pessoa, quando você encaminha a pessoa para buscar ajuda, então ela vai procurar um profissional. E o que o profissional vai fazer? Ele vai ajudar essa pessoa a enxergar o caminho que ela não está enxergando sozinha. Entendeu? Então, por quê? Porque na mente dela, tá assim, acabou, eu não tenho mais saída, não tenho mais o que fazer. Então, ela entra num desespero. Então, naquele momento, o psicólogo ele vai fazer essa pessoa a refletir sobre a sua atitude, o seu pensamento. Um exemplo que eu sempre dou, uma vez um rapaz, ele filho de pastor, e ele era uma pessoa assim, extremamente dedicado, um rapaz dedicado na igreja, um exemplo, enfim, certo? E era filho único, muito participativo na igreja, ajudando o pai, e ele, na universidade, ele conhece uma moça, uma colega, e ele se envolve com essa garota, sexualmente. E quando ele foi um menino criado na igreja, enfim, então naquele momento que aconteceu isso, ele diz, e agora? Ele passou agora a achar o seguinte, poxa, eu cometi um erro e agora eu vou envergonhar o meu pai. Eu vou acabar com o ministério do meu pai. O que vão falar dele? O filho do pastor fez isso. E ele começou dia após dia alimentando isso dentro de si. Até o momento em que ele chegou e disse, eu não quero dar desgosto ao meu pai. E ele decidiu tirar a própria vida. Só que quando ele estava dentro daquilo que ele pretendia fazer, algo dentro dele colocou, liga para o pastor Daniel. E eu estava no consultório quando ele me ligou. E quando ele ligou, ele estava chorando compulsivamente. E eu
de o que está acontecendo. E ele não conseguia falar. E ele falou para mim o seguinte, ele disse, pastor, me ajuda, por favor. Eu saí para cometer o suicídio. Só que no momento que eu estava já na intenção de fazer isso, algo falou comigo que eu falasse com o Senhor. E eu coloquei para ele, você pode vir agora no consultório? Sai de onde você está, vem para cá. E ali até abriu espaço para ele, e ele chegou no consultório. E eu então perguntei, o que está acontecendo? Ele, muito abalado, ele contou o que ocorreu. Então, na verdade, ele estava com dificuldade de enfrentar aquela realidade. Ele foi sempre o filho modelo para o seu pai. E como agora ele comete algo que vai desgostar o seu pai e a sua mãe. Então, nesse momento, eu então perguntei para ele, o que o levava a pensar em desistir? E ele disse para mim, porque eu não quero causar desgosto para o meu pai. Eu pedi para ele que ele respirasse, fechasse os olhos. E aí eu disse para ele, procure imaginar agora, você não quer simplesmente que o seu pai, até nos assim, não quero que meu pai sofra por minha causa, porque as pessoas vão falar dele, a igreja vai falar dele. E eu falei, você não quer que o seu pai sofra. Agora, pense comigo, qual será o maior sofrimento do seu pai? Vai ser ele saber que isso aconteceu com você ou ele te perder para sempre? Aí ele agora chorou mais ainda, mas agora um choro diferente. Ele disse, a dor maior é ele me perder. Ele disse, então levanta sua cabeça, enfrenta a realidade, converse com seu pai, certo? E aí trabalhei com ele no sentido de ele enfrentar a sua dor, enfrentar aquela situação. Então, a gente observa que o que leva uma pessoa a querer desistir é ela achar que não tem capacidade para enfrentar aquela situação, certo? Então, o que um profissional vai fazer? Ele vai ajudar a pessoa a enxergar o que ela não está enxergando. Então, naquele momento que eu coloco isso, eu fiz ele pensar. Ele estava no piloto automático, ele estava só um pensamento fixo de acabar com a vida. Mas naquele momento, ele acorda, certo? E ele então percebe que a vida continua. E ele pode sim enfrentar, que ele tem a capacidade de enfrentar aquela situação. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no YouTube. Muito bem. Joaquim Pereira está em Recife, né? Ah, que bom, viu, Joaquim? Deus abençoe sua vida. Muito bem. Alguém mais? A irmã Geni, estamos ouvindo a pessoa que fala com... Ah, ok. Teve no Helena Martins, lá no comecinho, eu fiz uma teoria. Olha, eu tive uma depressão assim, mas decidi que a pergunta dela eu te mandei no seu WhatsApp. Ah, Essa pergunta é, pastor, quem tem mania de perseguição se também é depressão? tá. A Helena Martins, ela também está no YouTube e ela colocou o seguinte, ela passou por uma depressão e ela conseguiu, né, ela colocou aqui. Eu tive uma depressão e eu tive um pensamento de morte, mas eu decidi não querer viver naquela situação. Pedi muito para Deus e Ele me ajudou e Ele me curou. E ela faz uma pergunta, né? A pessoa que tem a mania de perseguição, se no caso seria uma depressão. Por Helena, aí já tem um outro fator, que dependendo do grau desses pensamentos, certo? Então isso já pode ser um princípio aí de uma esquizofrenia,
certo? Que é um comportamento esquizofrênico. A pessoa, ela cria um mundo paralelo. Então, o esquizofrênico, ele tem são vários tipos, né? E tem aquele que ele acha que o mundo inteiro está perseguindo ele. Logicamente, algumas pessoas, elas começam a ter isso dentro do processo depressivo, até pode ter, ela sabe que o mundo inteiro está contra ela, mas não é aquela questão do esquizofrênico. O esquizofrênico, ele acredita piamente, entendeu? Que tem alguém, por exemplo, tá vindo aqui o FBI, tá vindo não sei o que lá, para me levar, tá vindo. Então, é algo realmente fora da realidade. Agora, a pessoa ter aquele pensamento que ela não está numa crise, certo? Ela não perdeu a razão. Então, é só ela criar aquele pensamento de que as pessoas são contra ela, que as pessoas falam dela e que não sei o que lá. Isso pode ser, sim, uma característica da depressão também. Porque com o isolamento, a pessoa tende a culpar as outras pessoas e achar que ninguém gosta dela, que todo mundo está falando dela. E, então, pode ser realmente de um comportamento da depressão. Mas, nos casos, a gente tem que ficar atento, porque a pessoa começa, se ela começa a criar situações, isso agora deixa de ser apenas um pensamento que alguém está contra ela, e ela passa para uma paranoia. Entendeu? Aí já é a paranoia, entendeu? Ela cria realmente, inclusive, a situação. Por exemplo, eu atendi uma pessoa, era até um médico, e ele entrou num surto esquizofrênico, e eu fui fazer um atendimento, né? A esposa dele também médica, eu fui atender ele na casa dele. E quando eu cheguei lá, ele estava sentado na cadeira, estava bem estranho, e ele chegou e disse: olha, doutor Jamel, ele falou, eu sou um nazista, e a minha mulher, ela é judia, e se chama Esther. Eu imagino só, então ele já estava num processo que era um processo de esquizofrenia. Inclusive eu sinalizei para ela, olha, você vai precisar ter cuidado. Imagina só dentro da imaginação dele, certo? Daquela alucinação dele, ela era uma judia, certo? E ele era um nazista. E o que os nazistas fizeram com os judeus? Mataram judeus. Entendeu? Então ela corria um sério risco de vida. Então aí já é uma outra forma, já não seria a questão da depressão, aí um caso assim até um pouco mais à parte, né? Que não dá para a gente aprofundar sobre isso. Ok? Mais alguém? Bem, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês um projeto que eu tenho desenvolvido e, através desse projeto, nós podemos tanto se auto-trabalhar, certo? Se autoconhecer, até como uma forma de prevenção para si mesmo, como também treinar você para enfrentar casos como esse e como você ser um agente de transformação, como você ajudar as pessoas. E eu quero falar para vocês de uma formação que criamos, já estamos já na quinta edição, que é a formação em inteligência emocional. Esse trabalho que eu realizo é um trabalho onde nós trabalhamos desbloqueios, trabalhamos traumas emocionais, certo? Então, para você que talvez esteja vivendo um processo depressivo, você tem crise de ansiedade, você vive algumas situações, então essa formação ela é muito importante, certo? Por quê? Porque, na verdade, é uma imersão. Tanto eu faço presencialmente como online. Você
que é de um outro estado. Já teve pessoas, por exemplo, já fiz, que vieram de Sergipe, pessoas que vieram de outras regiões, certo? Poder participar ao vivo. Mas você pode participar desse evento da sua própria casa, certo? Por quê? Porque nós faremos ao vivo no hotel, mas estaremos fazendo também online. Estaremos transmitindo para aquelas pessoas que queiram participar. Como eu coloquei, essa já é a 5ª edição. Eu tenho realizando já diversas turmas que temos passado, e eu tenho alguns bônus para oferecer. Temos aí, a Beth já participou, né? Muito bem. A Geni também participou, muito bem. E aí, eu tenho alguns bônus para dar para vocês, certo? Tem alguns presentes que eu vou dar para vocês. Primeiro, bônus. Para quem se inscrever, aí vem aqueles o seguinte: eu já fiz, e aí, eu ganho também? Com certeza. Se você quiser, precisar, você vai ganhar. Eu quero dar para todas as pessoas que se inscreverem. Hoje nós estaremos colocando aqui, tanto no YouTube quanto aqui no chat, vamos colocar o link para você, tanto que vai ter um link para você entrar e fazer sua inscrição na plataforma, como para você também, já tem o link de pagamento se você quiser. Ok? Então vamos deixar o link do grupo do WhatsApp para quem não ainda está no grupo do WhatsApp. Você possa entrar no grupo onde nós passamos as informações. O que eu vou dar de presente? Vá contando aí, certo? Primeiro, essa turma é a primeira vez que eu faço isso. Certo? É a primeira vez. Eu vou dar, para quem se inscrever, 4 sessões de psicoterapia. Eu vou lhe atender por um mês. Então não é sorteio, eu vou dar para quem se inscrever. Tá? Então, aí depois você me procura para a gente fazer a agenda. Então, eu encaixar você na minha agenda, tá? Para poder fazer um atendimento individual. Então, eu vou atender. Hoje, a minha agenda, eu basicamente nem estou mais quase pegando atendimento exatamente por conta do meu tempo, mas eu vou abrir para você, certo? Eu quero te ajudar. Então, se você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Aí você diz: pastor, eu estou aqui, mas eu, na verdade, não preciso, mas o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Ou aí você vai vendo: olha, aquela pessoa que eu conheço e tal, aí é tranquilo. Deixa eu só colocar para você: pastor, quanto é que você cobra por uma consulta? Hoje, no meu consultório, eu estou cobrando R$ 300 por uma consulta. Então, significa que você vai ganhar 4 consultas. Então, multiplica isso aí, estou te dando R$ 1.200 em consultas que você vai economizar, que você não vai precisar pagar. Ok? Anotou isso aí? Então, anote. Então, você vai ganhar 4 consultas grátis comigo. 4 consultas. Cada consulta tem a duração de 50 minutos a 1 hora. Certo? E aí, eu vou entender o seu problema, eu vou procurar, de alguma forma, te dar um suporte e ajudar. Ou ajudar a pessoa, que é a pessoa amiga. Eu já fiz, né? Já fiz, já participei. Então é hora de você ajudar quem não fez. Certo? Se puder fazer isso e ajudar. Por quê? Eu não fiz. A Odete, a Geni que participaram, sabem que eu não dei isso aí. Não é verdade? Eu não dei isso. Certo? Mas eu estou dando exclusivamente para você. Porque eu senti no meu coração fazer isso. Tá? Porque eu quero te ajudar. Eu quero realmente ser um canal de bênção na sua vida. Eu quero te acompanhar. Tá? E mostrar para você que há uma saída. Que há solução sim. E que você vai sair dessa em nome de Jesus. Você vai levantar a sua cabeça. Certo? Tá. Segunda coisa que eu vou dar como ponto para quem participar. Tá? Moeda para inscrição, né? Para inscrição. Eu vou dar um teste
que é o teste HMI, que é o teste de perfil comportamental, certo? Aí veja só, depois eu falo um pouco mais do curso, como é que esse curso vai acontecer. A GENI, o DET fizeram, né? Esse teste, não é um teste assim completíssimo. Só o laudo desse teste é mais de 130 páginas. É um teste de autoconhecimento. Ele é um teste de perfil comportamental. Ele é algo assim fantástico, entendeu? Fantástico. E o que ocorre? Eu aplico esse teste no meu consultório. E no meu consultório eu cobro R$ 690, certo? E dou um feedback para a pessoa com mais uma sessão e eu cobro então R$ 690. Quem se inscrever vai ganhar também esse teste, certo? Você vai ter o direito de fazer esse teste, ok? E vai te dar uma visão bem geral sobre você mesmo, o processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente se defende. A gente se defende dessas mazelas, dessas coisas que vêm muitas vezes perturbar as nossas vidas. E a gente aprende a ressignificar as nossas vidas. Agora, tem uma coisa, principalmente aí, certo? Mesmo quem já fez o curso, eu vou dar algo, certo? Que eu não, nas outras edições, eu não tenho dado, certo? Mas eu vou dar nessa edição. Eu estou realizando agora, nos dias 15 a 18 de setembro, um curso de aconselhamento. Um curso de aconselhamento. Nesse curso de aconselhamento, eu trabalho vários aspectos, certo? Primeiro, toda a parte técnica do aconselhamento. Como você fazer uma intervenção, como você ajudar a pessoa que está em crise, que está em depressão, como identificar. Nesse curso você vai ganhar ferramentas. Por exemplo, como é que eu posso saber que uma pessoa ela está em depressão? Eu vou liberar para você um teste para você aplicar com a pessoa e você saber se ela está em depressão, certo? Você vai ter ferramentas como testes para medir o estresse, o índice de estresse. Então, tem várias ferramentas, o DTP e outras ferramentas que você vai conhecer para poder ajudar as pessoas. E ali, quando Deus falou comigo, treine pessoas para ajudar pessoas. E você será um conselheiro, certo? Que vai ajudar. E quando eu coloco o seguinte, né? Você não vai tratar, porque o profissional é que trata, mas você vai ser um agente de transformação, uma pessoa que vai apoiar. Eu estou cobrando nesse curso de setembro R$ 690, mas quem fizer, olha, presta atenção, quem fizer inscrição para a inteligência emocional, que vai acontecer em janeiro, você vai ganhar também o curso de aconselhamento. Você não vai precisar pagar. Você automaticamente já estará inscrito no curso de aconselhamento. Ok? Vai marcando aí, tá? Ó, e você pode até somar. Eu não somei, mas você pode até somar. Eu estou dando as 4 sessões, certo? Que seria no valor de R$ 1.200. Eu vou te dar isso aí para você fazer. Ah, pastor, eu não estou em depressão, não estou tal, mas eu queria usar essas 4 sessões para orientação. Eu posso? Claro que sim. Você ganhou. Entendeu? Aí você diz o seguinte, tá, eu não estou precisando, mas tem alguém que eu conheço que precisa. Eu posso dar essas sessões para outra pessoa? Sim, você pode dar. É sua. Então você pode dar. Certo? Então você vai ganhar as 4 sessões. Você vai ganhar o teste HMI. Você vai ganhar a formação em aconselhamento. E com a formação em aconselhamento, você vai ganhar um e-book do meu livro Aconselhamento Cristão. É um e-book do livro Aconselhamento
cristão. E, por fim, você ainda vai receber um curso de oratória, certo? Um curso de oratória também gratuito que eu cobro na minha plataforma, R$ 690. Tá, agora, quer mais alguma coisa? Eu vou te dar. Quem adquirir hoje vai ganhar mais 2 ingressos. Você ganha 3 ingressos. Ok? 3 ingressos. Você, então, poderá estar ajudando as pessoas que você ama. As pessoas que você ama. Pastor, quanto é que custa isso tudo? Certo? Você vai pagar tudo isso que eu falei por apenas 10 vezes de R$ 69. Só isso. Você vai pegar no cartão, eu vou disponibilizar ali o link, você entra no link e você faz a sua inscrição, certo? Eu estarei vendo, depois a Thalita vai entrar em contato com vocês, que é a nossa assistente virtual, e ela vai passar todos os bônus, inclusive pessoas, não sei se estão aqui conosco, mas se tiver lá de Aracruz ou de Vitória, que fizeram recentemente a inscrição, eu creio que até amanhã, no máximo segunda-feira, a Thalita está entrando em contato com vocês para passar os bônus para vocês. Tá, agora um detalhe que eu não falei. Deixa eu falar. Tá, e esses cursos, essas coisas que eu vou ganhar, a pessoa que eu indicar também ganha? Sim, vai ganhar também, certo? Aí o que acontece? Ó, você vai ganhar o teste, as 2 pessoas também vão ganhar o teste. Você estará já inscrito no curso de aconselhamento? As 2 pessoas também estarão inscritas. Ah, as sessões, eu tenho direito a 4 e as outras pessoas também têm direito? Tá bem. Entendeu? Quem entendeu, escreve aí no chat, eu. Escreve aqui também no YouTube, eu. Escreve. Então, agora, nesse momento, certo? Está sendo fixado aqui os links. É importante você entrar agora, olha, está aqui fixado o link. Você vem aqui, ó, o link do grupo do WhatsApp para quem não está ainda no grupo do WhatsApp. Esse grupo, por exemplo, chamada para o bate-papo. Então, eu vou colocar esse link lá, mas se você não está no grupo ainda, entra, tá? Formulário de inscrição. Você precisa entrar aqui, certo, nesse formulário, tá? E o link de pagamento para quem já puder fazer isso hoje. E você estará, de fato, recebendo e participando, certo, de todos estes benefícios. E eu vejo o seguinte, vem comigo e faça parte deste exército de treinadores, de pessoas que estão dispostas, de fato, a ajudar outras pessoas. Agora, para encerrar, para quem vai participar do curso de aconselhamento já em setembro, uma das coisas que eu vou tratar lá é algo assim muito importante, certo? Muito importante, que é o projeto Barnabé. Você vai entender que projeto é este, certo? Eu vou aqui colocar o link, vou pedir aqui para Cristiana e o Vitor disponibilizarem aqui, deixa eu só entrar aqui e pegar o link, certo? E você vai entrar aqui e lá você tem acesso já à minha plataforma de cursos. Ó, tá aqui, vou colocar aqui para a Cristiana, ó, e ela vai fixar aí também para você, e vou colocar para o Vitor para ele colocar aí também, fixar aqui. Ó, entra aqui, você vai ver a plataforma e lá tem, certo, o projeto Barnabé. E você vai entender que projeto é esse e como você pode ser um agente de transformação. Como você pode ajudar pessoas, certo? Você vai aprender a fazer intervenções. Então, como são importantes essas intervenções e como você salvar vidas. Como você salvar vidas. Ok? Então, eu conto com vocês. Eu espero vocês já agora
em setembro, no aconselhamento, e em janeiro, certo, estaremos juntos. E eu vou torcer para que você, em janeiro, esteja presente, né? Você esteja presente lá no hotel, certo? Então, tem tempo para você se programar. De onde você está, certo? Se programa. E aí nós daremos todas as dicas possíveis para você vir se hospedar e tudo mais, ok? E você poder participar. Uma última coisa que eu queria colocar para vocês, este vídeo ele estará disponível no YouTube. Eu vou disponibilizar, certo, o link desse vídeo e eu vou pedir para vocês levar, transmitir, certo, compartilhar esse link com outras pessoas. Porque algumas pessoas não puderam participar, mas de repente elas podem ouvir, certo, e também ser alcançadas por este trabalho que nós estamos realizando e também a mensagem que nós transmitimos sobre a depressão e o suicídio. Eu quero me despedir de vocês, agradecendo pela presença de todos vocês, certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas e veja o link, eu vou agora colocar no grupo, certo? No grupo estarei colocando lá esses links e a forma como você veio e entrou, eu vou colocar em todos aqueles, tanto individual, quem está na minha comunidade, como está nesse grupo. Tem um grupo lá de Aracruz e tem um outro grupo também que eu coloquei, então vocês terão acesso de todos esses links agora nesses grupos, ok? Qualquer dúvida, eu estou no privado aqui, tenho todo o prazer de atender, tirar sua dúvida, pode mandar mensagem, certo? Ou ligar, eu estarei aqui disponível para lhe atender. Ok? Tá. E para eu ganhar tudo isso, como é que eu faço? Eu vou colocar o seguinte, olha, até o momento em que nós transmitimos, deixa eu só confirmar aqui com o Vitor, amanhã estará disponível já? Tá. Então, amanhã o vídeo já estará disponível. O vídeo já vai ficar disponível lá depois. E aí é o seguinte, então eu vou dar até amanhã. Eu vou inclusive sinalizar nos grupos e dar para você até amanhã, certo? Para você ganhar esses bônus que nós anunciamos, ok? E me procura no privado, eu estarei atendendo vocês. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus a todos, ok? Foi muito bom estar com vocês. Então compartilha essa live para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe.